A definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo tem mobilizado a opinião pública e gerado debate sobre as preferências dos torcedores brasileiros. Entre as possibilidades de adversários para o Brasil, a escolha entre Costa do Marfim e Noruega lidera as enquetes, com uma leve predominância pela seleção africana. Pesquisas realizadas em plataformas esportivas indicam um cenário equilibrado, com cerca de 57% a 60% da preferência para o confronto contra a Costa do Marfim, enquanto a Noruega aparece com aproximadamente 40% a 43% das escolhas. O receio de parte dos torcedores brasileiros em enfrentar os noruegueses está diretamente ligado à presença de Erling Haaland, atacante de destaque mundial que se tornou o principal fator de preocupação para o Brasil em um eventual duelo. Além de Haaland, a equipe norueguesa conta com Martin Odegaard, outro nome de peso que atua em alto nível nas ligas europeias, o que eleva o grau de dificuldade do possível embate. Embora a Costa do Marfim também possua atletas de renome internacional, o impacto midiático e a fase técnica do centroavante norueguês tornam a Noruega um adversário visto com maior cautela pelos brasileiros. Especialistas reforçam que, independentemente do oponente, ambos os confrontos apresentam desafios significativos para a seleção brasileira nesta fase decisiva do torneio. Paralelamente à expectativa sobre o adversário do Brasil, o cenário das oitavas de final também destaca o confronto entre Holanda e Marrocos. A seleção holandesa, que iniciou a competição enfrentando crises internas e dificuldades para consolidar uma identidade tática, demonstrou evolução ao longo da fase de grupos. O ajuste da equipe sob o comando técnico e a recuperação do nível de atuação de seus principais jogadores colocam a Holanda como favorita para o duelo. Do outro lado, a seleção de Marrocos chega ao confronto respaldada pelo histórico recente de uma quarta colocação na edição anterior do Mundial. A equipe africana tem demonstrado um crescimento constante, impulsionado pela globalização do futebol, uma vez que grande parte de seus jogadores atua em ligas de elite na Europa, mesmo que não tenham nascido em solo marroquino. Essa característica de formação do elenco, composta por atletas que adotaram a seleção de Marrocos como representatividade, trouxe uma nova dinâmica ao time. Apesar do equilíbrio esperado e da evolução técnica marroquina, a análise aponta uma tendência de classificação holandesa para a próxima etapa da competição, dada a tradição e o ajuste tático apresentado pela equipe europeia no decorrer do torneio. É interessante observar como o futebol, em níveis de Copa do Mundo, deixa de ser apenas um jogo de 11 contra 11 para se tornar um verdadeiro tabuleiro geopolítico e emocional. Quando olhamos para essa possível escolha entre Costa do Marfim e Noruega, a gente percebe claramente que o torcedor brasileiro, lá no fundo, ainda carrega aquele trauma da freguesia histórica que criamos com a Noruega, lá nos anos 90, e ao mesmo tempo, olha com respeito para a potência física dos africanos. Mas, falando especificamente desses dois nomes que pautam o medo do torcedor, Erling Haaland e Martin Odegaard, é impossível não traçar uma linha do tempo sobre como esses dois rapazes mudaram o patamar do futebol norueguês. O Haaland, esse fenômeno nascido em Leeds, na Inglaterra, mas que cresceu sob a cultura norueguesa de Bryne, é o retrato da eficiência robótica. Ele não é apenas um centroavante, ele é uma força da natureza que redefine o que a gente espera de um camisa 9. Antes de chegar ao topo absoluto com o Manchester City, ele trilhou um caminho metódico passando pelo Red Bull Salzburg e pelo Borussia Dortmund, onde ele não apenas marcou gols, ele quebrou sistemas defensivos inteiros. Já o Odegaard, que surgiu como aquele garoto prodígio que foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos, viveu um arco de redenção cinematográfico. Muita gente achou que ele seria mais um caso de talento desperdiçado pela pressão de um gigante europeu, mas a forma como ele se reencontrou na Real Sociedade e, posteriormente, se tornou o cérebro e o capitão desse arsenal de Mikel Arteta, mostra uma resiliência mental que pouquíssimos atletas possuem. Eles representam hoje uma Noruega que, pela primeira vez em décadas, não é apenas coadjuvante. Eles são o centro do jogo. Agora, quando a gente vira a chave para a Costa do Marfim, entramos em um universo completamente diferente, que é o da força física combinada com uma técnica refinada que o futebol africano exportou para o mundo. A seleção marfinense sempre foi um celeiro de talentos, mas hoje ela vive uma fase de renovação que, particularmente, acho fascinante. Eles não dependem mais de um único nome como era na era de Didier Drogba ou Yaya Touré. Aqueles eram tempos de puro brilho individual, mas hoje a Costa do Marfim joga com uma consciência coletiva muito mais apurada. Lembro-me bem de como Drogba, lá nos anos 2000, carregava o país nas costas não apenas dentro de campo,
mas como um símbolo de paz política. Esse legado de resiliência está impresso na camisa marfinense. Quando o brasileiro teme esse confronto, ele teme o inesperado, a velocidade explosiva que pode decidir uma partida em um erro de posicionamento. É um medo diferente do medo que o Alan impõe. Contra a Noruega, o medo é tático e físico. Contra a Costa do Marfim, o medo é da imprevisibilidade atlética. E falando em construção de elenco, não tem como passar despercebido por esse fenômeno de Marrocos que a notícia mencionou. O que a seleção marroquina tem feito é uma lição de gestão esportiva moderna. Eles entenderam que a diáspora marroquina na Europa, jogadores nascidos na Holanda, na França, na Espanha, mas com raízes profundas em Marrocos, é um ativo imenso. Eles recrutam talentos que foram formados nas melhores academias do mundo, mas que escolheram a bandeira marroquina para representar sua ancestralidade. Isso criou uma mistura de disciplina tática europeia com uma paixão e um espírito de luta que, convenhamos, nos trouxe uma das semifinais mais memoráveis da história recente do futebol. Quando eles enfrentam a Holanda, um país com uma tradição tática quase acadêmica, o futebol total, de Rinus Michels e Johan Cruyff que tanto moldou a forma como o mundo enxerga o jogo, a gente vê um choque de culturas. A Holanda, com sua crise interna de vestiário que sempre parece rondar a seleção laranja, sempre foi esse time que ou ganha a Copa com autoridade, ou implode de dentro para fora por excesso de egos. É uma seleção que já viu de tudo, o trauma de tantas finais perdidas, a genialidade de Van Basten, a rebeldia de David Seedorf. Esse confronto contra Marrocos é essencialmente a prova de fogo para ver se a Holanda atual conseguiu finalmente unir o seu talento individual, que nunca faltou, com a disciplina tática que faltou em momentos decisivos do passado. Na minha visão, o que tudo isso nos mostra é que a distância entre as potências tradicionais e as seleções emergentes diminuiu drasticamente. Não existe mais jogo ganho. A globalização, o acesso à informação e a circulação de jogadores entre ligas fizeram com que todos falassem a mesma língua tática. O Brasil, quando entra em campo, precisa lidar com essa nova realidade onde o camisa 10 da Noruega joga no mesmo nível que o melhor meia do mundo. Isso muda a nossa forma de torcer. Antigamente a gente olhava para a tabela e via países menores. Hoje a gente olha para a ficha técnica e vê clubes da Premier League, da La Liga e da Bundesliga em todos os setores. É um cenário que particularmente me agrada muito, porque torna o esporte mais democrático e emocionante. Mas, claro, o torcedor brasileiro é movido por uma expectativa de superioridade que é histórica. Quando a gente vê esses dados apontando essa cautela do torcedor, isso é um reflexo de que o brasileiro, apesar de toda a sua autoconfiança, sabe que o futebol mudou. O Brasil de 2025 precisa ser muito mais inteligente, muito mais estudioso e muito menos dependente do jeitinho, ou apenas da magia individual. Precisamos de um jogo coletivo que consiga bater de frente com a organização norueguesa ou com a entrega física marfinense. No fim das contas, a Copa do Mundo é onde essas trajetórias se cruzam. Ver um jogador como o Odegaard, que começou como um menino prodígio em Drammen, chegando ao auge da maturidade em um Mundial, ou ver o esforço da Federação Marroquina em unificar uma nação através do esporte, é o que torna tudo isso tão especial. Eu, particularmente, acredito que essa edição da Copa será definida por quem tiver o melhor sistema defensivo, porque o ataque, como vimos com a Alan e tantos outros, está em um patamar de excelência que poucas zagas no mundo conseguem neutralizar por 90 minutos. Vai ser um teste de paciência e de inteligência emocional para todos os envolvidos, e nós, aqui do lado de fora, só podemos sentar e apreciar o espetáculo. É fascinante ver como a história se repete, como as novas gerações aprendem com os erros do passado e como, no final, a bola ainda rola para o mesmo lado para todos, independentemente da nacionalidade ou do tamanho do seu clube. A definição das oitavas de final é o momento onde a poesia do futebol encontra a crueza dos números, e estou ansioso para ver quem, no meio de tantas estrelas e trajetórias brilhantes, conseguirá manter a cabeça fria sob a pressão do mata-mata.